Bom dia, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 9 de agosto, são 10 horas da manhã. Está começando agora mais um Cresce Esclarece. O tema de hoje é muito interessante. Você conhece o que faz um estruturador imobiliário? É isso que você vai descobrir hoje. E para falar sobre isso, o nosso conselheiro Roberto Nicastro Capuano está aqui. É um prazer recebê-lo, Roberto. Tudo bem? Prazer é meu, bom dia a todos. Espero esclarecer todas as questões aí. Estamos aqui para esclarecer, justamente. Muita gente com dúvida a respeito. já diz o nome do programa, né? É o seguinte, em 2017, o Cresce criou a portaria 6648, que dispõe sobre a regulamentação dessa atividade de estruturador imobiliário, Sim. né? Muita gente tem dúvida da atividade do estruturador. Então, eu queria que você contasse um pouco o que faz um estruturador, o que realmente compete a esse profissional. Na verdade, a ideia surgiu através de um corretor chamado Sérgio Ferrador. Nós montamos um grupo para analisar, o presidente Viana solicitou, e é um segmento realmente com muito pouca gente preparada para fazer isso daí. O que é estruturação de negócios? Estruturação de negócios, na verdade, quando a gente vai montar uma área para incorporação, loteamento, fazer um retrofit, build to suit, a gente precisa de alguns conhecimentos específicos que a atividade de estruturador prepara. Uhum. Então, são conhecimentos de mercado, conhecimentos de legislação, conhecimentos jurídicos, conhecimentos técnicos e de avaliação, que é muito importante também. O estruturador, ele faz a intermediação do negócio. Nessa intermediação, ele faz desde a captação até a viabilização do negócio. Então, essa viabilidade do negócio que o corretor aprende a fazer na estruturação de negócio. Então, vamos montar uma área para incorporação. Nós vamos trabalhar, podemos pegar um terreno único, podemos pegar um terreno maior e dividir o terreno, e podemos pegar, por exemplo, várias casas para serem demolidas para a gente fazer um empreendimento residencial, comercial. Então, disso que se trata a atividade de estruturação imobiliária. O corretor pode fazer, qualquer corretor hoje pode intermediar uma área para loteamento, uma área para incorporação. Mas o estruturador vai ser aquele profissional capacitado a fazer isso. Aliás, gerando segurança para o mercado e gerando segurança para ele próprio, que nós vamos explicar um pouquinho mais adiante do que se trata essa portaria. Você disse que ele é um profissional capacitado. Como é que está o mercado hoje? Falta esse profissional meio especializado, né? Que tem esse olhar clínico do negócio? Falta. Essa atividade, na verdade, é uma atividade que ela é de médio prazo, né? Uma operação dessa, muitas vezes, ela demora mais de um ano para se complementar. Encontrar o local até conversar com vários proprietários, fazer com que esses proprietários entendam o que se pode pagar no imóvel. Às vezes são proprietários que estão apegados àquela residência. Tem um valor afetivo também. Tem um valor afetivo, tem uma demanda para aquilo ali. Às vezes existem problemas, inclusive, por exemplo, um imóvel de inventário. Várias partes querem, uma não quer, então a gente tem que... É um trabalho realmente de formiguinha, um trabalho bem específico e muitas vezes ele demanda muito tempo para ser feito. E às vezes o corretor não está nem com esse preparo todo, né? Não tem tanta vivência no mercado, porque precisa ter uma boa vivência, pelo que você está me dizendo, ele precisa conhecer uma série de segmentos aí, né? A parte jurídica, a parte... Da própria captação, né? Muitas vezes a gente ouve o corretor falar assim, olha, aqui na frente tem um prédio de 30 andares, então do outro lado da rua eu consigo fazer. Às vezes não. Às vezes um lado permite, o outro não permite. A questão de às vezes aquele produto já está esgotado para aquele mercado específico. Você tem que achar um outro tipo de mercadoria. Então tudo isso cai na conta do corretor quando ele for levantar, até para que ele não perca tempo, né? E para ser um estruturador, tem algum requisito especial? Você disse que o corretor pode fazer essa atividade, mas ele tem que fazer um curso específico ou não? A intermediação é livre, assim como todo corretor pode avaliar. Existem aqueles corretores que têm o CNAE, podem elaborar um PITAM, podem ser peritos judiciais. O que acontece? O estruturador
para ele se tornar um estruturador, de acordo com essa portaria, ele tem que comprovar 5 anos de atividade nessa atividade, ou concluir o curso de estruturador que já está no forno aí quentinho para sair para o corretor. O CRES está fazendo, então. Está fazendo, está terminando, as disciplinas todas já estão sendo finalizadas para esse curso ser lançado em breve. E para fazer esse curso, ele também vai ter que ter esses 5 anos de experiência Não prévia? precisa, o curso ele vai justamente para aqueles que não têm essa experiência, esses 5 anos, ele vai preparar esses profissionais a serem aptos a poder fazer uma viabilidade, um estudo de massa, uma avaliação. É isso que o curso prepara. Qual que é a importância do estruturador, ele ser avaliador também? Tem diferença entre essas duas atividades? Tem diferença. Na verdade, a avaliação na estruturação imobiliária ela é diferente da avaliação. Até tem um método para quem é avaliador, KNAI, chamado método involutivo. Na verdade, essa avaliação ela requer uma série de conhecimentos. Então, o primeiro deles, identificar se a área serve para incorporação imobiliária ou não. Como que a gente sabe disso? Às vezes tem um imóvel, uma residência, como casa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui em São Paulo, tem o bairro de Perdizes. Eu dei até esse exemplo lá no encontro de avaliadores. É uma casa com 130 metros de terreno que vale lá 1.300.000, 1.400.000, ela só constrói 2 vezes o potencial dela. Ela já não vai fechar conta para uma incorporação. Do outro lado da rua, faz 4 vezes, aí fecha a conta para incorporação. Então, esses detalhes o corretor ele precisa conhecer. Então, ele precisa conhecer o zoneamento, saber qual o potencial construtivo do terreno. Se eu tenho um terreno de 2.000 metros, ele constrói 4.000 metros ou constrói 8.000 metros. O coeficiente de aproveitamento do terreno. Isso é fundamental, né? Tudo isso, você qual o uso? oferecer isso, né, para uma incorporação. Coeficiente de aproveitamento, qual o uso que o terreno pode ter, se ele serve para um empreendimento comercial, se ele serve para um shopping, se ele tem restrições ambientais, tudo isso, a primeira base é o zoneamento. Depois, se eu preciso juntar imóveis lindeiros, ou se eu preciso dividir o imóvel, porque às vezes o terreno é muito grande. Então, tudo isso já passa... A avaliação, na verdade, ela prepara a viabilidade. E aí, nessa avaliação, eu vou ter que fazer um projeto fictício em cima do terreno, em cima daquele produto a ser lançado. Então, vamos supor aí que eu vou fazer um condomínio fechado de casas, para ficar mais fácil. Então, eu faço esse projeto, quantas casas vão dar, qual o valor que eu vou chegar nesses imóveis, para depois ir tirando todos os custos, o lucro, e chegar no valor que eu posso pagar no terreno. É assim que se dá a avaliação. Então, vamos lá. Por exemplo, método involutivo que eu falei para quem é avaliador. Método involutivo, o que é? O valor do terreno, o terreno sempre vale aquilo que ele pode proporcionar. Proporcionalmente aquilo que ele vai render. Então, e se ele vai vender também. O que acontece? Valor geral de vendas. É o que a gente, vamos supor, eu vou fazer 10 casas num valor de R$100.000 cada casa. Eu vou ter um valor geral de vendas de 1 milhão. Aí eu vou tirar quanto que custa para fazer cada casa. Qual o meu custo financeiro? Qual o meu custo de publicidade, comissão, se houver? Quanto que eu quero de lucro? Tirando tudo isso, eu sei quanto que eu posso pagar no terreno. É basicamente isso, não é tão simples, porque exige uma série de conhecimentos, mas é assim que funciona. E esses cálculos todos são feitos pelo estruturador? São feitos no momento em que ele vai oferecer o produto para a incorporação? Porque o produto da incorporação, ele pode chegar de várias maneiras para você. Ele pode chegar através de uma vontade própria, você identifica que aquela área ela serve para uma incorporação, então você prepara a área, opciona essa área e vai procurar aquela empresa que tem aquele perfil. Ou pode ser uma encomenda. Então é uma via de mão dupla, né? Se for uma encomenda, o conhecimento ele vai servir para que a gente possa negociar também, nessa parte. Depois tem outra parte, a parte comercial, jurídica, mas esse conhecimento de identificar o que pode ser feito, até onde a gente pode chegar, explicar isso para o proprietário,
Isso daí é essencial e a avaliação faz parte disso. A avaliação, eu diria que é mais de 50%, com certeza, da atividade de estruturação imobiliária. Você acha que a avaliação é a parte mais importante desse estudo de viabilidade? Eu acho que ela praticamente engloba tudo, né? Engloba desde do reconhecimento da área, do que vai precisar ser feito e a aplicação dos nossos conhecimentos de mercado, que nós vamos aprender no curso. Como que a gente chega nesse conhecimento. E esse curso ele vai ter noções também de avaliação, de como o corretor pode fazer todo esse cálculo para oferecer o trabalho. Porque eu falo porque no curso de avaliador, ele aprende a fazer o PITAM. Né? Tem algum documento semelhante que o estruturador vai aprender a fazer, para apresentar, no caso? Sim, o curso ele vai ser dividido em várias etapas. A gente não consegue dar o curso, são muitas matérias, muita coisa. Então, nós vamos primeiro explicar a atividade do estruturador imobiliário. Depois, nós vamos explicar como se faz essa montagem de áreas, como se faz esse trabalho todo. A avaliação é um dos pontos do curso, uma das matérias do curso é a avaliação. E legislação, termos usados, o que é um BDI, o que é uma TIR, o que é o VGV, que eu acabei de falar. Então, explicar os termos usados, quais as formas de financiamento, quais os tipos de contrato, quando existe uma permuta, quando fica para aprovação. Tudo isso vai ser dado no curso, quer dizer, um curso bem legal, bem complexo, bem bacana, quer dizer, esse curso, ele visa preparar tecnicamente o corretor para que ele ofereça mais segurança ao mercado e, ao mesmo tempo, ele também fique mais protegido. Porque é um trabalho árduo, né? Pelo que você estava dizendo, demora 1 ano até esse processo todo ser finalizado, pode praticamente, ser, né? Vamos dizer assim, Sim. Em média, né? Tem muita gente já querendo saber sobre isso. Pois não. Nosso colega Márcio Luiz Valdevite, que nos pergunta via YouTube, o seguinte: como está o mercado do estruturador imobiliário? Depois do curso, teremos um trabalho de apresentação dessa mão de obra especializada para as incorporadoras? O Cresce vai divulgar, inclusive a gente já tem reuniões marcadas justamente com os incorporadores, né? Para que isso daí seja divulgado. Obviamente, a gente vai fazer todo esse trabalho para divulgação, importantíssimo. Até para a incorporadora também saber que agora tem um profissional mais gabaritado. Muito melhor para ela. Que pode dar mais segurança mesmo, como você Muito mesmo melhor disse, para ela. né? Ela vai, a partir do momento que ela requisita um profissional desse, ela tem um serviço muito mais completo. Com certeza. Mais uma pergunta aqui do Jonival Veloso, via Facebook. Bom dia, sou corretor e desde 2013 tenho KINAI. Estou começando a atuar no ramo de áreas para incorporações imobiliárias. Como faço para me tornar um estruturador imobiliário? Então, é o que a gente falou. Se ele conseguir comprovar 5 anos, ele de negócios realizados, de atendimento, aí o Cresce vai mostrar de que forma que isso vai ser feito. Ou fazendo curso de estruturador imobiliário, que vai ser um curso, obviamente, gratuito, um curso oferecido pelo Cresce, como todos eles, né, de formação, sem problema nenhum. Tranquilo, ele vai fazer, tem que nenhum pré-requisito, tem que ser corretor de imóveis. Sendo corretor de imóveis, ele pode tranquilamente fazer esse curso, acompanhar, vai receber o certificado e vai ficar no cadastro. Em geral, Roberto, o estruturador ele trabalha mais na área de imóveis comerciais. Você acha que esse é um nicho melhor ou independe? Independe totalmente. Nós tivemos um boom de mercado há uns anos atrás, onde saíram vários imóveis residenciais, imóveis comerciais, quer dizer, o corretor trabalhou bastante nesse segmento há um tempo atrás. Hoje é um segmento de nichos, né, de algumas demandas caracterizadas lá, pontuais, mas às vezes nós temos encomenda uma área para um shopping center, por exemplo, ou para um condomínio fechado, o corretor pode identificar. Não existe isso de imóvel comercial, é o que o mercado demanda, sempre assim. A gente vê muito, né, áreas que tinham uma vocação e que mudaram de vocação, né? Você pega, eu falo porque eu moro na Moca, então na Moca a gente tinha aqueles galpões, né, industriais, e que hoje se transformaram em apartamentos, né, edifícios, tal, condomínios fechados, uma grande parte deles.
Você acha que isso é reflexo do trabalho do estruturador que teve a visão de falar, olha, aqui nessa área, que era anteriormente uma área totalmente industrial, hoje, com certeza, nós vamos trabalhar para mudar essa característica. Nesse caso específico, o que aconteceu nessa época? As empresas, elas abriram, elas se transformaram em SA. E entrou muito dinheiro em cada uma dessas empresas, algumas grandes incorporadoras. E aí houve uma procura intensa por áreas para incorporação. Uhum. Então, onde existiam essas áreas? Poxa, a Moca, existiam galpões próximos ao centro, né? Sim. Elas estão todas elas próximas. Ali naquela região central, Rua Piratininga, aquela do Brás. Então, várias regiões de São Paulo, Vila Olímpia mesmo, há muitos anos atrás, eram galpões também. E elas virou o que virou hoje, um local totalmente comercial e residencial. Então, o que acontece? Houve essa oportunidade. E aí, a estruturação imobiliária, os corretores... Se bem que, na época, foi menos qualificado esse trabalho devido à grande procura. Naquela época, houve uma procura muito grande e até devido à falta de estruturação imobiliária, muitas empresas que precisavam comprar ficaram com áreas em estoque. Áreas que acabaram não servindo para empreendimentos. Uhum. E tem depois... o problema também da condição de solo, né? Enfim, dependendo... O estruturador ele tem a obrigação de saber, olha, aqui teve uma área contaminada, aqui é uma área contaminada, ele tem essa responsabilidade quando ele está oferecendo uma área? Não, como qualquer negócio imobiliário, se o corretor souber, tiver informação, for avisado, tiver um documento, ele tem obrigação de transmitir isso e de caracterizar isso no negócio. Uhum. Agora, quando a gente faz um negócio de incorporação, qualquer que seja, de estruturação em geral, um dos pontos é justamente a análise de solo, que a incorporadora faz. Porque se existir algum problema, ela vai ter que identificar. Uhum. Então, às vezes o corretor não tem esse conhecimento, não tem como, né? difícil, Óbvio, se ele souber que teve um posto de gasolina em cima da área, uma fábrica, tal, a chance é maior, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento. E como é que é feita, Roberto, a remuneração do trabalho do estruturador? Então, vamos falar um caso das incorporadoras. Uhum. Geralmente, quem faz essa remuneração fica a cargo das incorporadoras. São elas que pagam o elas, no final, acaba sendo elas que fazem. E elas condicionam esse pagamento à conclusão do negócio. Uhum. Ou seja, aprovação de projeto, escrituração final e tal. E nessa etapa, até essa estruturação, essa conclusão do negócio, o corretor muitas vezes já cumpriu todo o trabalho dele. Ele juntou lá 10 casinhas, vamos dar um exemplo, juntou 10 casinhas, conversou com 50 pessoas, tinha inventário, arrumou toda essa parte de documentação, negociou, trouxe o negócio como a incorporadora queria, a incorporadora fez o contrato, mas nesse contrato ela condiciona ali, ó, as resolutivas, são cláusulas resolutivas. Elas têm que ser resolvidas para que o contrato tenha validade. Uhum. Então, vamos supor, contaminação do solo é uma das cláusulas resolutivas. E existem cláusulas, geralmente eles colocam 10, 12 cláusulas resolutivas no contrato. E uma delas é uma cláusula de análise técnico-financeira. Essa cláusula já tem que ter sido superada na aquisição do imóvel, mas se coloca no contrato. Então, a portaria ela avisa o quê? Quando houver esse tipo de problema, que o corretor tenha direito a cobrar pelo menos 20% da comissão combinada, dos honorários combinados. Por quê? Porque muitas vezes foge da vontade do corretor, ele não sabe o que está acontecendo. E a pessoa fala, olha, trabalho, né? Não consegui aprovar, ou a pessoa não se mexeu durante um ano e o corretor não recebeu. Então, essa portaria ela visa também proteger o corretor, muito mais proteger o corretor em relação a isso. Porque não é justo, ele fez todo o trabalho por um problema que alheio à vontade dele e ele acaba não recebendo esse valor. Uhum. Então, a comissão funciona assim, ou da forma combinada, né?
Mas o Ela é percentual uma intermediação. é Tô acertado vendendo- entre as partes, né? Estou vendendo uma área para loteamento. Eu posso combinar da forma, olha, assim que for passado, aprovado, geralmente é em parceria. Então, da forma que for combinada, ela é feita. Só que é importante salientar isso daí. Na incorporação, muitas vezes, o corretor ele fica para o final junto com a aprovação. Muitas vezes. E é o que mais trabalha, né? E ele faz um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, um trabalho que ele tem custo, lógico. Uhum. Mas cada vez que você deixa o seu escritório, vai conversar, você paga estacionamento, um lanche, gasolina, certidão. Depois, no final, agora não quero mais. Não, não é assim. A gente tem que proteger também o corretor. Com certeza. Para que né? ele tenha seu direito preservado. É o mínimo, né? O mínimo. Ainda mais por conta da lucratividade que um projeto, um empreendimento dá, né? Exatamente, No final, exatamente. É isso daí que é importante. Eu acho que essa é uma atividade que o corretor quer aprender e é muito, muito bacana mesmo, porque ela não se trata só de estruturação, se trata de conhecimento de mercado. Uhum. Pelo que você falou, nossa, a atividade ela envolve praticamente todos os nichos, né, de trabalho que o corretor atua individualmente. Esse estruturador ele tem que conhecer o geral, né? Um condomínio fechado no interior. Uhum. A área permite fazer 4 vezes. Só que eu não tenho demanda para 4 vezes naquela área. Como que eu vou fazer 4 vezes, fazer torres residenciais num lugar que não... Então, na verdade, o corretor, o conhecedor da área, ele vai fazer o produto que cabe naquele mercado. Qual o Por isso produto? que ele tem que conhecer Tem que também, conhecer. não é só conhecer a área, né? Não só conhecer a área, ele tem que conhecer o mercado. Foi uma das perguntas. Ele precisa conhecer? Precisa. Ele vai saber que ali caberiam, por exemplo, cabe um condomínio fechado, cabe qualquer outro tipo de coisa, mas não cabem torres comerciais. Então, aquele aproveitamento de 4 vezes, ele, na verdade, é inóculo para aquele tipo de terreno, não interessa. Então, o corretor fazendo esse tipo de estudo, de trabalho, analisando, aí ele vai fazer um estudo de massa, quantas casas caberiam aqui dentro da legislação, dentro do zoneamento da região? Caberiam tantas casas. Pô, essas casas que cabem aqui vão dar um VGV de tanto. Ele vem de trás para frente fazendo aquele cálculo. Olha, por exemplo, para condomínio fechado, eu tenho que deixar pelo menos 35% de rentabilidade para o incorporador ou para o empreendedor. E o que sobrar é o que se paga no terreno. Esse conhecimento, tudo vai ser aplicado. Só que tem essa parte comercial. Como que eu vou fechar esse negócio? Quais são os problemas jurídicos? Aí a gente... agora, a incorporadora quer pagar em parceria, permuta financeira, permuta no local, permuta pronta, imóvel, sei lá, lojas cada um vai fazer, a gente vai ensinar, vai passar esse conhecimento para todos eles, para que eles possam ter essa noção. Então, o que eu falo? Mais do que a estruturação imobiliária em si, é um curso que prepara para tudo. Vai preparar legislação, jurídico, mercado, vai entender de zoneamento, que é uma coisa que o corretor precisa entender, é importante. O estruturador ele faz essa previsão do que vende ou não. Faz. Né? E é uma responsabilidade que ele está assumindo ali, né? Ao propor esse negócio, né, para a incorporadora. E muitas vezes ele assume mesmo essa responsabilidade, porque, vamos imaginar no caso de uma permuta, que você está apresentando ali uma incorporadora com um determinado produto. Uhum. Quando você passa isso para o proprietário do imóvel, você praticamente está assumindo uma responsabilidade. Porque... Obviamente que ele aceitou, ele tomou conhecimento, tal, mas você está passando o seu conhecimento para ele. Muitas vezes, como eu disse, não precisa. O próprio incorporador já tem ideia do que ele vai fazer. Precisa de uma área, mais nesse comum, quadrilátero... Qual situação? As duas, porque às vezes a gente identifica... É mais comum a gente identificar e levar para a incorporadora. Uhum. Mas a gente identifica uma área e fala, poxa, essas casas aqui faz tempo que não tem ninguém, essa está precisando de reforma, está abandonada, ou tem esse terreno aqui que está há muito tempo parado, do lado tem 2 casas, deixa eu ver qual é o zoneamento, deixa eu ver se dá para montar aqui, vamos ver, vamos conversar com os proprietários. E aí nessa a gente consegue montar uma área e identificar quem tem aquele perfil, qual das incorporadoras tem aquele perfil na sua cidade. Olha, essa gosta mais de empreendimentos de alto padrão,
essa gosta de fazer estúdiozinhos sem garagem, próximo ao metrô, essa gosta de fazer... Então, a gente vai encaminhar isso para aquela que... E muitas vezes ela vem por encomenda. Eu preciso de uma área nesse quadrilátero, nesse zoneamento, para fazer um empreendimento comercial. E nós vamos atrás. Da mesma forma. Aí talvez é um pouco mais light, né? Vamos dizer porque assim, você né? não... Mas o conhecimento, como eu disse, ele é necessário porque quando a gente vai negociar a área, muitas vezes a senhora, o senhor, ou a empresa que está lá, que precisa entender por que a gente quer comprar, por que dá para pagar aquilo. Às vezes a pessoa fala, não, a área para incorporação, eu vou cobrar o dobro do que ela vale. Então. Mas às vezes não dá. Na frente tem um prédio muito alto, mas aqui não dá. Aí você explica, olha, interessa desse jeito? É mais do que valeria. Convencer também o proprietário, exatamente. Né, de vender. Ele vale, é mais do que o seu imóvel pegaria para uma venda individual, mas a gente está montando aqui, a gente consegue pagar X% a mais, mas desta forma. Mas por que não pode pagar mais? Por causa disso. Então o corretor, tendo esse conhecimento, ele consegue negociar melhor também. Independente se é uma encomenda ou não. Ele precisa entender. Tem que levar a sério tudo isso, né? Tá. Eu queria que... Estou deixando aqui o espaço final para você fazer suas considerações aqui para os nossos espectadores, né? E que o nosso programa está chegando ao final também. Esse curso é mais uma oportunidade do corretor se qualificar e se proteger também. Quanto mais qualificado ele fica, mais ele sabe defender os direitos dele. E uma coisa que eu acho muito importante, não existem aplicativos que substituem esse trabalho, de jeito nenhum. Isso é fundamental, né? Os aplicativos não substituem o corretor. Não Eles dá tentam, para fazer. Mas nesse trabalho especificamente, eu não vejo como... Não dá para fazer por aplicativo. Não dá para fazer por aplicativo. Isso é uma boa notícia para você que está aí. E, mais uma vez, agradecer você aqui, a sua presença, e dizer que nós estamos à sua disposição aqui. E o corretor, tenho certeza que vai ter um grande trabalho como estruturador. Eu que me coloco à disposição e foi um prazer. Espero que eu possa colaborar outras vezes aqui. E um bom dia a todos. É isso aí, gente. Um bom final de semana. Sexta-feira tem mais.